Posso sim. Licença, nosso querido e bondoso Pai Celestial, nós te agradecemos por esse dia que estamos aqui. Abençoe para que nós possamos ter um ótimo dia, para que nós possamos aprender muito com a aula de hoje. E em nome de Jesus Cristo, amém. Hoje deu tempo de fazer uma cevadinha. Nossa, a última aula. Pode chamar muito, não. Não sei. Hoje a gente vai falar sobre servir uns aos outros. Confesso que esse foi um tema que eu aprendi muito na igreja. E, na verdade, é um tema que a gente vê muito na igreja acontecendo, né? As pessoas se ajudam, buscam ajuda, pedem ajuda, se disponibilizam para ajudar. Peraí que travou aqui no celular. Deixa eu ver. Tô abrindo aqui a aula, eu fiz as anotações e justamente agora saiu. Pronto. Então, servir uns aos outros, né? Como é importante para o nosso progresso eterno a gente ter essa condição de poder servir, de poder ajudar o próximo e também de não se sentir culpado ou envergonhado quando precisa de ajuda. Muitas pessoas falam, eu prefiro ajudar do que ser ajudado. O quão é importante a gente ter essa oportunidade de ajudar e o importante também é a gente dar a oportunidade das pessoas nos ajudarem e a oportunidade de nós recebermos ajuda, né? É muito comum a gente ver as pessoas sendo muito resistentes em receber ajuda, tendo dificuldade em receber ajuda, mas isso é tão importante quanto o próprio ato de ajudar. Então, eu achei interessante essa ser a nossa última aula, né? Porque servir é um dos princípios que nós aprendemos com o Senhor, com o Salvador, né? Então a gente serve uns aos outros, a gente precisa aceitar e receber ajuda também. Ninguém é autossuficiente. Em algum momento da vida a gente vai precisar, né? E a gente pode servir de muitas maneiras. Às vezes a gente serve e nem percebe que está ajudando, que está servindo ou que está recebendo ajuda. E esse serviço mútuo, a gente precisa realmente praticar para que isso seja constante na nossa vida, né? Então, é importante que a gente entenda que faz parte nós estarmos nesse progresso de ajudar mutuamente uns aos outros. Nós temos aqui uma situação que eles nos colocam, a história de uma pessoa, né? É a Cíntia. Aqui ele diz assim, ó. Cíntia estava sempre disposta a ajudar as pessoas. Quase todos na sua sala tinham sido ajudados por ela em alguma ocasião. Ela parecia saber quando as pessoas precisavam de algo, antes mesmo que alguém lhe dissesse. Certo dia, ela caiu da escada quando ajudava uma família a limpar a casa. Quebrou a perna e teria que ficar engessada por vários meses. As pessoas que ela havia ajudado se reuniram ao redor dela e ofereceram ajuda, prestando serviços para ela. Para a surpresa deles, ela se recusou a ser ajudada. Recusou a ajuda deles. Aí está dizendo assim, olha, qual conselho que vocês dariam a Cíntia e as pessoas da aula dela sobre essa situação? Vocês têm alguma opinião a respeito? Ela ajudou e quando precisou, ela não aceitou ser ajudada. Ela não aceitou a ajuda deles. O que vocês diriam a respeito disso? As pessoas, quando elas ajudam, elas geram, né, dentro das pessoas, de todas nós, quando a gente ajuda, um sentimento de gratidão de poder estar ali, né? E quando a pessoa é ajudada, também, além do sentimento de gratidão, pode ter também um sentimento de, sabe, de querer corresponder, né? De poder retribuir, um sentimento de retribuição. Então, quando a gente corta esse processo, né? Quando a gente não deixa que isso aconteça, uma parte se perde.
uma parte do próprio ensinamento se perde, né? Então a gente precisa ficar um pouco atenta para que a gente não perca essa condição, né, de ajudar ou de receber ajuda, para que a gente não quebre o progresso que naquele ato está existindo, está acontecendo, né? E como nós podemos ajudar? Quem nós podemos ajudar? A gente pode ajudar de tantas formas, né? As pessoas que são doentes, os solitários, as pessoas tristes, as viúvas, os que passam fome, os pobres, os missionários, recém-chamados, pais com filhos pequenos, né? Como a gente precisa de ajuda. Um pai ou uma mãe que cria filho sozinho, criança que não tem pai ou mãe, que sofre os efeitos, pessoas que sofrem efeitos, né, de consequências, sejam de escolhas difíceis ou de pecados, enfim, a gente pode ajudar todas as pessoas em algum momento, a gente encontra condições de poder ajudar, porque a ajuda pode ser de diversas formas, ou com dinheiro, ou com seu tempo, ou com uma doação, ou com uma palavra de consolo, ou com um posicionamento em relação ao que ela está precisando. Às vezes a pessoa só precisa de uma companhia em algum momento, né? Eu lembro uma vez que nós fomos fazer uma visita, na época nós éramos professoras visitantes, nós fomos visitar uma irmã da igreja e ela era já bem senhora, mas ela, naquele momento ela não estava precisando de nada, mas ela precisava de uma visita, ela precisava de uma companhia, ela precisava de alguém que ela pudesse contar uma história e dar risada juntas, né? Então, quando a gente serve, a gente pode ofertar tanto, né? Às vezes você oferta com o seu tempo e já é maravilhoso. Então, por que que às vezes a gente. Aqui tem uma pergunta muito pertinente. Às vezes a gente procura servir outras pessoas, mas às vezes dentro do nosso próprio lar tem pessoas que precisando de serviço. E por que que às vezes a gente negligencia quem está do nosso lado, quem está na nossa família, mas a gente serve outra pessoa? Se vocês quiserem comentar, pode ficar à vontade de abrir o microfone, tá, meninas? Muitas vezes. Eu posso? É que às vezes eu acho que é mais fácil a gente perceber daquele que não tá próximo da gente. Então, às vezes, tipo, a pessoa que tá ali do nosso lado, que a gente tá vendo todos os dias, às vezes a gente pensa assim, ah, ela consegue lidar. Uma coisa assim, sabe? Muito, muito mais fácil a gente pensar, ah, ela se vira. E às vezes assim, às vezes a pessoa de fazer uma coisa tão simples e a gente tá ali, não, eu te ajudo. E quem tá do nosso lado é muito mais fácil a gente dizer, não, ela se vira, ela faz. E eu acho que é muito comum a gente ter esses pensamentos, tipo, não, ela dá conta. Quando às vezes a pessoa não dá conta. Às vezes pra ela tá sendo uma coisa muito grande, sabe? Mas na nossa cabeça, assim, porque tá do lado, a gente às vezes nem percebe. Que nem, às vezes a gente tá numa rotina tão agitada que a gente passa pelos membros da nossa família que tá, tipo, do nosso lado. E esquece de perguntar se tá tudo bem. Tipo, é uma pergunta tão simples, mas a gente não pergunta muitas vezes. Eu falo assim até mesmo por mim, porque eu tava até me policiando sobre isso há um tempo atrás. Porque às vezes eu passava, tipo, o dia em casa, tava trabalhando muito, né, há um tempo atrás, que quando eu tava em casa, eu esquecia de, tipo, sentar e falar com a minha família, tipo, oi, tudo bem? Vocês estão precisando de alguma coisa? Porque no tempo que eu tava em casa, eu disse, ai, tô muito cansada, agora eu vou descansar. Às vezes a gente rouba, né? A nossa condição rouba da gente esse olhar, né? De cuidar de quem está perto. E a gente é muito comum a gente ter, é muito fácil a gente ter um sentimento de cobrança, de que as pessoas venham até a gente, de que as pessoas falem se precisa, né? Mas a gente fica com esse sentimento realmente de não olhar tão perto, ou você olha distante para quem está fora, e fala, ai, deixa eu ajudar outra pessoa, até porque fica legal, né? É legal, você ser prestativa, a sua imagem fica bonita. Mas às vezes quem está perto você não tem condição de esticar a mão, né? Ou também a condição da convivência faz com que a gente não veja a pessoa de dentro de casa como se fosse uma pessoa de fora, como uma pessoa necessitada, né? Você fala, ela sempre faz sozinha, então deixa ela se virar, né? E aí isso atrapalha muito, porque a gente perde a nossa condição de ajuda, a nossa condição de ser como Pai Celestial num ambiente muito próximo de nós, um ambiente que a gente pode fazer a diferença todos os dias. Então, a igreja, aqui tem um discurso, um- um- uma citação do presidente Gordon B. Hinckley, que diz assim, ó, muitas vezes falamos de números grandes,
como o total de membros da igreja. Contudo, não devemos esquecer-nos que somos todos indivíduos com os nossos próprios problemas e necessidades, sonhos, esperanças, fé e convicções. Alguns fortes, outros fracos, mas estamos todos nos esforçando. Temos problemas a enfrentar e eles são sérios e complexos. Precisamos um dos outros para auxiliar-nos e fortalecer-nos mutuamente. Nunca devemos esquecer que nos cabe socorrer os fracos, erguer as mãos para os que pendem e fortalecer os joelhos enfraquecidos. Então, que nós tenhamos um pouco mais de sensibilidade para ajudar quem tiver necessidades, seja perto ou longe. E também que ampliamos a nossa necessidade para que a gente possa receber ajuda e pedir por ajuda também, né? Tem muitas pessoas que sofrem e não pedem ajuda, ou por orgulho, ou por não querer atrapalhar, ou por não querer se posicionar, não querer se expor. Então a gente tem que tomar esse cuidado também. Aí diz assim, ó, qual a importância de sermos suficientemente humildes, não apenas para prestarmos os serviços frequentemente, mas também para recebê-lo quando estamos necessitados? Exatamente isso que a gente falou, né? Às vezes passa pela condição do orgulho. E o orgulho ele se apresenta de muitas maneiras. Então, que a gente possa pensar como Salvador, né? De poder ajudar as pessoas sem esperar nada em troca, de fazer as coisas de uma forma que seja realmente do coração, né? Então, assim, ele curou leprosos, deu visão a cego. Claro que no caso dele, ele fez muitos milagres, mas esses milagres sempre foi na condição de servir. E tantas vezes a gente ajuda as pessoas com coisas simples e para elas aquilo é um grande diferencial, né? Em algumas situações pode ser um milagre na vida delas. Ele alimentou multidão, expulsou o espírito impuro, perdoou os pecados, levantou o filho da viúva entre os mortos, né? Transformou água em vinho. Quantas coisas o Senhor foi capaz de nos mostrar como servir, através dos seus milagres, através do seu exemplo. Aqui tem um versículo que é em Mosias 2,17, que ele diz assim, deixa eu abrir aqui pra gente. Tá abrindo aqui, peraí. 2,17 diz assim: E eis que vos digo estas coisas para que aprendais sabedoria, para que saibais que, quando estáis a serviço de vosso próximo, estáis somente a serviço de vosso Deus. Acho essa escritura tão linda, né? Porque, na verdade, a gente faz pelos outros, na verdade, a gente faz para o Senhor. Quando a gente serve, tantas coisas acontecem, a gente aprende tanto, a gente é tão abençoado de forma indireta, e a gente tem a sensação de que a gente está fazendo para a outra pessoa, né? Enquanto, na verdade, a gente está servindo ao Senhor. Então, ainda no texto de Gordon B. Hinckley, ele diz: centenas de milhares de homens de todas as profissões investidos com autoridade para agir em nome de Deus e comprometidos por causa da própria natureza do sagrado dom que recebem, se fortalecem e se auxiliam mutuamente. Esse é um dos grandes propósitos das organizações do Quórum do Sacerdócio da Igreja. Reconhecer a necessidade das pessoas e ter a oportunidade e os meios de fortalecer uns aos outros. Já na Sociedade de Socorro, a presidente diz: constantemente sinto-me inspirada por sua fé, sua bondade, seu desejo de fazer o que o Senhor espera de vocês. A todos os lugares que vou, vejo os frutos da Sociedade de Socorro manifestando-se na vida das irmãs da igreja. Todas somos instrumentos na mão de Deus. Quando servimos unidas umas às outras e a todos os filhos do Pai, podemos ser instrumento nas mãos de Deus. Não apenas para aliviar o sofrimento físico, mas também, e mais importante, para socorrer os espiritualmente carentes. Nós somos instrumento nas mãos de Deus. Aí tem uma pergunta que eu vou deixar aqui para vocês. De que maneira você e a sua família pode fazer mais para ajudar os necessitados? O que vocês acham a respeito? Pensam aí.
Enquanto isso, eu vou pegar aqui mais uma escritura para a gente ler. De que maneira você e sua família podem ajudar mais os necessitados? Enquanto eu estava Olha, lendo, eu acho que, tipo, às vezes a gente pensa muito assim grande, sabe? Tipo, ai, pra mim ajudar os necessitados, eu preciso necessariamente ir numa ONG, doar roupas e não sei o que, não sei o que lá. Não que não seja, tipo, fazer isso também. Mas às vezes o fato de que uma irmã não tá conseguindo na igreja é, abrir uma escritura e a gente vai lá e ajuda, já é um tipo de ajuda. Porque o necessitados parece uma palavra que, tipo, ai, é quem tá passando fome, é quem tá, sei lá, não tem onde morar. Mas às vezes esse simples ato, assim, de você ensinar uma pequena coisa, ou você dar uma carona para uma irmã no domingo, já é uma grande ajuda, assim, para alguém. e às vezes para você não é muita coisa, né? Mas justamente isso que você está falando é ótimo. A gente precisa reconhecer e entender que nas ações simples vão ter coisas grandiosas, né? Aqui em casa aconteceu com a gente esses dias. A irmã Guta tem pedido carona para nós. E a gente, de fato, passa em frente à casa dela todos os dias que a gente vai à igreja. E aí, outro dia, ela veio se desculpar por ter ligado e tal. E a gente disse para ela o quanto que a gente tem sido importante poder levá-la. Não só porque a gente está ajudando ela, também por isso, né? De poder ajudá-la a ir à igreja. Mas ela, por exemplo, tem nos ajudado a manter a questão do horário. A gente tem dificuldade em relação ao horário, né? Chegar no horário. A gente não tem muita preocupação, fica aqui envolvido com as crianças e tal, e vai. E como a gente está com compromisso com ela, a gente tem conseguido chegar no horário, né? E eu achei tão bacana, sabe? Porque tive esse sentimento de troca, de um ajudar o outro, de um poder fazer pelo outro de uma forma tão singela, tão simples, né? E às vezes a gente perde a condição de olhar os pequenos atos. Então é realmente importante a gente valorizar isso para poder reconhecer. Aqui tem um bispo, Peterson, que diz: foi-nos ensinado nas Escrituras, a despeito do quão grande e importante tem sido nossa realização aqui como mortais, a despeito de tudo que tenhamos realizado, como bispo, secretário, presidente, professor ou pai. A menos que aprendamos a demonstrar caridade, nada somos. Todas as nossas boas ações não terão nenhum peso em nosso favor se não tivermos caridade. A caridade é medida de diversos modos. Talvez a maneira suprema de caridade seja demonstrada por uma pessoa que não julga os atos ou a conduta de pessoas de outra pessoa, lembrando que há apenas uma pessoa que pode ver o coração e saber o intento das pessoas, conhecer os desejos sinceros ali contidos. Há apenas uma pessoa que tem o direito de julgar o sucesso da jornada de outra durante a vida. Os julgamentos impróprios e influenciados pelo preconceito impedem que muitos manifestem a verdadeira caridade ou disposição de ajudar os necessitados, mesmo os de nosso próprio círculo familiar. E realmente, né? Olha como é um ato simples, e que a gente já estuda tanto isso, né? A condição de você não julgar o próximo. Isso, em muitas situações, pode ser já um ato tão grandioso, e o quão é importante a gente ver isso como atos de caridade. A gente já falou aqui algumas vezes sobre a condição de caridade, né? Caridade é algo que engrandece tantas coisas dentro dos nossos corações e que às vezes a gente não o faz ou não reconhece que está fazendo como poderia ser feito, né? Então, aqui eu quero reforçar novamente a importância da gente poder ter esse olhar do servir, do se doar, né? E é independente do que você vai fazer, mas essa intenção no seu ato, na sua realização, na sua forma de fazer, vai fazer com que você tenha total diferença no resultado final, ou para você ou para outra pessoa. Então, a intenção das coisas, a condição que você está fazendo no seu coração, faz toda a diferença. Aqui, o Elder Ballard diz:
aos que dentre vocês já serviram uma missão de tempo integral, peço que se lembrem que foram desobrigados pela sua missão, mas não da igreja. Por 2 anos foram representantes do Senhor Jesus Cristo. Esperamos que sempre tenham a aparência e as ações de um de seus discípulos. A aparência, as ações. Não sigam a tendência e a moda do mundo. As normas para a felicidade e o sucesso depois da missão são muito parecidas com as que tinham durante a missão. Orar diligentemente, trabalhar exaustivamente e ser obedientes. E por que ele diz isso aqui para a gente, né? Porque muitas pessoas, em algumas situações, acham que o servir, ele está atrelado a alguma condição. Ou o fato de você estar em missão, de ser um missionário, ou de ter um cargo, de ter um chamado. E, na verdade, não. O servir, o ter a sua postura, a sua imagem e semelhança, o quanto você vai trabalhar a sua condição de ser próximo do Senhor, ele é uma condição inerente a todos nós. Então, a gente não está aqui passando por uma passagem num cargo, num posto ou num chamado que você vai fazer isso. É para que você traga isso como a sua essência, né? E que você sirva. Então, nós podemos servir de tantas, tantas, tantas maneiras. Com coisas simples, coisas do dia a dia, conhecimento às vezes do seu trabalho, coisas que você pode fazer sem prejudicar a você, né? Coisas que você pode fazer se organizando. Então, é importante que você entenda que é um estilo de vida, né? É uma escolha fazer isso. Não é uma fase, é um período, tá? Isso faz toda a diferença também. Então, quando algumas pessoas são desobrigadas, né, de algum chamado, como uma missão, às vezes elas se sentem de forma errada, né? Que já fez muito, que agora ela tem direito de descansar, de servir o próximo, que ela tem direito de não fazer mais. E, na verdade, esse é o ponto errado, né? A gente tem que trazer isso como uma constância na nossa vida. Tem que ser realmente uma mudança de postura, tá? E o serviço mútuo deve ser um esforço constante na vida da gente. Então, a receber também, né? Você deve receber, não que você deva esperar, mas você deve receber com o coração cheio, com o coração grato, né? E entendendo que você também deu à outra pessoa a oportunidade de servir. Eu nunca me esqueço, quando eu entrei na igreja, tinha uma senhora na igreja, ela chamava Ivonete, muitas pessoas devem conhecê-la. Eu fui fazer visita na época com ela, e aí ela disse assim para mim: Ah, eu vou te dar o dinheiro da gasolina. E aí eu disse para ela: Não, não precisa, não precisa do dinheiro da gasolina. E ela disse: Poxa, mas você vai me tirar a condição de poder servir, você vai me tirar a condição de poder receber outras bênçãos. E aquilo ficou muito em mim, né? Às vezes a gente poda a outra pessoa sem perceber, porque a gente quer fazer também a nossa parte, a gente quer fazer por nós, a gente quer mostrar que a gente também está fazendo a nossa parte e tudo mais. E eu disse para ela: Não, então não, eu não tinha visto por esse lado. Eu não vou tirar suas bênçãos, você pode ofertar quanto você quiser. Então, entenda que quando você recebe, você também está promovendo que outras pessoas façam algo a mais, né? E isso vai ser bom para elas também. Então, aqui a gente está com a escritura de Mosias, capítulo 4, 16 ao 27. Eu vou ler para a gente aqui, ó. E também vós mesmos, socorreiros que necessitarem de vosso socorro. Darei de vossos bens aos necessitados, e não permitireis que o mendigo vos peçam em vão, afastando-o para que o pereça. Talvez digais: o homem trouxe sobre si sua miséria, portanto deterei minha mão e não lhe darei do meu sustento, nem repartirei com ele meus bens, a fim de que ele não padeça, porque seus castigos são justos. Digo, porém, ó homem, que quem faz isto tem grande necessidade de arrepender-se, e ao menos que se arrependa do que fez, perece para sempre e não tem lugar no reino de Deus. Pois que não somos todos mendigos? Não dependemos todos do mesmo ser? Sim, de Deus, para obter todos os bens que temos, tanto alimento como vestimenta e ouro e prata, todas as riquezas de todas as espécies que possuímos? E eis que mesmo agora haveis invocado o seu nome e suplicado a remissão de vossos pecados, e permitiu que ele,
que pedisseis em vão? Não. Ele derramou sobre vós o seu espírito e fez com que se enchesse de alegria vosso coração, e fez com que fechasse a vossa boca, para que não vos pudesseis exprimir. Tão grande era a vossa alegria. Vamos só parar por aqui e fazer uma discussão a respeito disso, né? Quantas pessoas muitas vezes não ajudam já julgando outra pessoa. Ah, eu não vou dar porque ele vai fazer isso, ele vai fazer aquilo, ele vai fazer aquilo outro. Aqui entra uma condição humana nossa, uma falha humana nossa, né? Que nos mostra a, a nossa dificuldade em ajudar, em doar de coração livre. E se você sabe que algo será feito de uma forma que não vai ser benéfica e bendita naquela condição, que você possa fazer de uma outra forma, onde você realmente consiga ajudar. Porque quando você ajuda e logo em seguida você julga, isso não está ajudando ninguém. Isso não está dando uma. Você não está estendendo a mão a ninguém, né? Você só está buscando situações onde você possa pecar, né? E é importante que você se arrependa dessa condição e volte a poder realmente ajudar de coração. Ora, se Deus que vos criou, de quem depende vossa vida e tudo que tendeis e que tendes e sois, concede-vos todas as coisas justas que pedes com fé, acreditando que recebereis. Então, quanto mais não deverias repartir vossos bens uns aos outros. Então, aqui ele mostra pra gente, né? Se você acredita, se você pede com fé, por que não repartir? Né? Se você sabe que aquilo vai poder fazer bem, por que não fazer? Mas faça de coração aberto. Se de repente algum ato você sente que não está conseguindo se desprender de fato e fazer de verdade, busque a forma que você pode fazer. Uma pessoa, a gente pode, por exemplo, de rua, a gente pode ajudar de diversas maneiras. Não necessariamente o dinheiro, mas a comida, a roupa, o cobertor, uma palavra, né? Isso pode ajudar muito. Se julgais o homem que perde de vossos bens para não perecer ou condenais, o quanto mais justa será a vossa condenação por reterdes vossos bens, que não pertencem a vós, mas a Deus, a quem também vossa vida pertence. Contudo, nada pedes, nem vos arrependeis daquilo que haveis feito. Ai de tal homem, porque os bens perecerão com ele. E agora digo essas coisas aos que são ricos no que toca às coisas deste mundo. E novamente digo aos pobres, que vós que não tendes, e ainda assim tendes o suficiente para passar de um dia para o outro. Refiro-me a vós que negais ao mendigo porque não tendes. Quisera que dissesseis em vosso coração, não dou porque não tenho, mas se tivesse, daria. É justamente aquilo, você reconhecer que de fato você teria condições de fazer, faria se tivesse condições de fazer, né? E não faz por não ter condições de fazer. Em muitas situações você pode ter essa referência, né? Se eu tivesse condições de fazer, eu faria. Porque às vezes vai ser a resposta de mostrar o quanto você não está apto ainda a ajudar, né? O quanto você não está ajudando de verdade. E não estou fazendo porque não tenho, de fato? São duas perguntas que podem nos ajudar nesse momento. Agora dizeis isto em vosso coração. Não sois culpados, do contrário, sois condenados, e vossa condenação será justa, porque cobiçais aquilo que não haveis recebido. E agora, por causa das coisas que vos disse, isto é, para conservardes a remissão de vossos pecados dia a dia, a fim de que andeis sem culpa diante de Deus, quisera que repartisseis vossos bens com os pobres, cada um de acordo com o que possui, alimentando os famintos, vestindo os nus, visitando os doentes, aliviando-lhes o sofrimento, tanto espiritual quanto material, conforme as carências deles. E vede que todas essas coisas sejam feitas com sabedoria e ordem, porque não se exige que o homem corra mais rapidamente do que suas forças o permitem. E novamente é necessário que ele seja diligente para que assim possa ganhar o galardão. Portanto, todas as coisas devem ser feitas em ordem. Que sabedoria, né, nós temos nessas palavras. O quanto a gente pode aprender que nós devemos fazer o quanto podemos, não fazer mais do que podemos, mas temos o coração cheio de amor ao fazer.
E é muito interessante a gente poder aprender essas coisas na igreja, porque parece que são coisas óbvias, né? Parece que são palavras, com certeza deveria ser assim ou deveria ser isso, mas não são, são óbvias no entendimento, mas não nas ações. Então, se nós estamos ouvindo isso, é porque realmente a gente precisa questionar como nós estamos servindo, como nós estamos recebendo, como nós estamos nos permitindo trocar. E essas são coisas que a gente vai aprender muito ao longo da vida, porque sempre vai acontecer situações dessa forma. Aqui ele pede para a gente olhar, deixa eu só ler aqui para vocês. Ele diz assim, ó, pensem uma maneira de ajudar alguém, seja na família, na congregação, no grupo próximo. Pense em como você pode ajudar alguém essa semana e qual a diferença você pode fazer. E aí, para a gente fechar, ele também diz assim, ó, deixa eu ver se eu acho aqui, perdi, achei. E aí, para ajudar, ele diz assim, ó, pensa numa pessoa que você conhece pessoalmente, né? E que tenha sido uma pessoa, que seja uma pessoa, que tenha sido uma pessoa que serviu muito ao próximo, teve muito serviço para outra pessoa, né? Teve muita condição de servir. Vocês já pensaram? Tem alguém aí como exemplo? Se tiver, de repente você pode dizer o nome dessa pessoa e olhar para que tipo de serviço essa pessoa prestou, como que era o serviço que essa pessoa fazia para os outros, né? Como que o serviço dessa pessoa ajuda outras pessoas? Então, tenha uma pessoa em mente como exemplo, isso faz bastante diferença. E aqui, para a gente finalizar, ele pede para a gente ver Mateus, capítulo 6, versículo 3 e 4. Mas, quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda, o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola seja dada em secreto, e teu pai, que vem em secreto, ele mesmo te recompensará publicamente. Então, para a gente fechar a aula, né, a gente tem essa escritura que nos lembra que o que você faz não é para ser amostrado, não é para ser visto ou apontado, mas é sim para outra pessoa, para que você tenha a oportunidade de poder servir, né? Então, você está fazendo ao Senhor. E que o Senhor vai poder te recompensar publicamente. Isso é uma ação que Ele nos faz. Então, que você tenha exemplos de pessoas que serviram, que você possa aumentar a sua condição de servir. E a condição de servir começa muito na nossa mente, né? O quanto a gente se sente capaz em fazer, o quanto a gente sente que a gente pode fazer. Ou não. Tem pessoas que já colocam a limitação ali mesmo. Ah, eu não sou capaz, não tenho tempo, não posso fazer, não tenho dinheiro. E aí ela já começa a trabalhar isso de forma negativa. Então, que você possa olhar isso com bons olhos, tá? Vocês querem compartilhar alguma coisa, meninas? Não? Bom, meninas, agradeço muito então a presença de vocês. Quero dizer que foi um prazer poder estar aqui no Instituto esse ano, como facilitadora dessas aulas, e que vocês possam aprender não só na teoria, mas colocar em prática tudo isso que nós podemos aprender ao longo desse ano, né? Que as coisas sejam realmente gratificantes no coração e que tudo possa se resolver da melhor forma, não só na sua condição pessoal, mas que isso traga a sua condição espiritual também, né? Que isso seja grandioso para vocês. E eu deixo essa aula com muito amor e carinho em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu vou fazer então uma oração para a gente finalizar, tá bom? E muito obrigada pela oportunidade de estar com vocês. Nosso querido e amado Pai Celestial, obrigada por estarmos aqui reunidas, obrigada pela oportunidade de aprendermos mais contigo, que o Senhor possa nos abençoar nesse dia maravilhoso e que possamos aprender a praticar e a vivenciar todos esses ensinamentos dia a dia, semana a semana, que nós possamos ser uma
pessoas cada vez melhores. Deixe sua oração em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Meninas, muito obrigada, viu? Tchau, tchau. Tchau.